Amém, meus irmãos, a paz do Senhor, um bom dia para você, para sua família. Que o Senhor Jesus Cristo esteja no seu lar, na sua casa, com você. Não só hoje, que é o dia do culto, né? Mas que nós venhamos fazer do nosso culto a nossa casa sempre. Aleluia. Porque é o que a palavra nos diz, que o culto começa no nosso lar. E Glória se a nós Deus. não estivermos bem no nosso lar, na nossa casa, como que iremos cultuar o nosso Deus, né, amados? Então já vamos pegar a nossa Bíblia, deixar posta em Daniel 6. Eita. Amém, irmãos? Tem por título como Daniel na Cova dos Leões. Vamos fazer uma oração, elevar o nosso pensamento ao nosso Deus, que se faz presente tanto aqui na igreja, como no seu lar, na sua casa e no seu coração. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nesta manhã, Deus, para te louvar, te glorificar, Pai. Dizer o quanto Tu é bom, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelas Suas maravilhas, pelas Suas bênçãos, Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos. Te dizemos, Senhor, seja bem-vindo aqui, Pai, seja bem-vindo neste lar, seja Aleluia, bem-vindo no Deus. coração dessa pessoa, Pai. Verdade. Ó Senhor, que se tiver alguma coisa que não provenha de Ti, Pai, que o Senhor venha fazer cair por terra neste momento, Senhor, porque a presença do Senhor é nítida, Pai. Eu estou sentindo aqui, Pai, ela também pode estar sentindo aí, Pai. Eu creio, Ó Senhor, Deus. Pai, entra neste lar. Faça morada nessa casa, nesse coração, na vida desse familiar, na vida de todos os moradores desse lar, Pai. Ó Senhor, que aqui nessa igreja também, Pai, nós possamos vir sentir, Pai, a Tua glória, a Tua presença, Pai. Assim seja, É o que eu te Jesus. peço neste dia, Pai, te agradeço, Pai, em nome do Santo Jesus Cristo, Senhor. Amém. Senhor, irmãos, é poderoso a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. É poderoso quando a gente pode sentir que Ele está conosco na nossa vida. E nós temos que ter sempre essa certeza que o Senhor anda conosco, está conosco e permanece conosco. E falar de fé, irmãos, é algo assim que eu acho fantástico. A fé, ela tem que ser o primeiro mandamento do seu coração. Porque se você não tiver fé, não tiver em algo que você possa acreditar, nada de vale na sua vida, irmãos. E eu gosto muito de ouvir e falar sobre fé. Na minha vida, eu tento andar muito lado a lado com a fé. Tenho que fazer isso. Porque esse é o foco do cristão, ter fé. Verdade. E nesse momento que a gente vive, é difícil e fácil ao mesmo tempo nós falarmos de fé. Na Bíblia nós temos vários exemplos de fé e um deles é Daniel. Daniel, ele foi um exilado, transportado lá de Judá para servir ao rei na Babilônia. E com isso, irmãos, o que eu aprendi quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração? A fé. Simplesmente a fé. Eu vou dar um exemplo mesmo do que eu vivo, porque é importante a gente falar o que a gente vive referente à fé. Eu, toda vez que vou pregar, irmãos, olha, é uma luta. Uma luta que não dá para explicar. A luta é comigo mesmo. E sempre acontece alguma coisa. Uma certa feita eu ia pregar, falei assim, Senhor, eu vou louvar. Me deu uma gripe que eu fiquei até sem falas, fiquei rouca. E aí eu falei pro pastor, e agora? Como que eu vou pregar? Mas eu vou pregar, com fala ou sem fala eu prego. Glória a Deus. E aí passou. Outra vez fui pregar, semana de prova na faculdade, último ano. Falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Deus. Eu já não dou conta de estudar para a faculdade, que dirá para estudar para as duas coisas ao mesmo tempo. O que eu fiz, irmão? Eu esqueci a faculdade. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor cuida, se nós cuidarmos das coisas de Deus, Deus vai cuidar das nossas coisas. Eu creio, Deus. E aí eu falei, Senhor, a minha faculdade está nas tuas mãos, eu vou estudar para pregar. E fiz isso, amados. Larguei a faculdade e fui ler a palavra. Ai, amados, eu até me emociono
porque eu tenho uma dificuldade imensa para poder pregar, para poder estudar, para poder assimilar, para entender. E aí eu orei e deixei nas mãos do Senhor. Irmãos, eu fiz a prova sem estudar. Em 4 anos de faculdade, eu nunca vi isso acontecer comigo. Eu superei as minhas expectativas. Eu gabaritei a prova. Glória a Deus. Então, Graças a Deus. fé é isso. É você viver, é você praticar, é você colocar ela acima de todas as suas coisas. E nada mais ia acontecer. Como hoje, eu estou na faculdade, os estágios foram suspensos. E nós estamos numa semana de muitas incógnitas e muito ponto de interrogação. Não sabemos o que vai ser. E não sei se eu vou me formar o ano que vem ou esse ano, está nas mãos do Senhor. E aí a faculdade manda um e-mail e fala: ó, o material é esse, vocês vão fazer tipo uma telemedicina, vocês vão pegar os pacientes da faculdade, vocês vão ligar para eles e vocês vão dar o atendimento. Fácil, né, irmãos? Chegar assim e falar pra você, ó, você vai fazer isso e te dar lá 20 artigos pra você ler, te dar uma apostila pra você ler e pronto, o problema é seu. Você quer se formar esse ano, você faz isso. Falei, Senhor, eu não vou nem esquentar minha cabeça com isso, que isso é pra me tirar o meu foco da minha palavra, da minha pregação. Não vou. E tá lá, irmãos. O grupo tá lá, eles estão dando andamento. Eu não falei nenhum bom dia naquele grupo, porque o meu foco era a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre tem que ser o seu foco, a sua prioridade. Deus está sempre em primeiro lugar, irmãos. Não tem sim, sim, não, não. É sim, sim, pronto. Então vamos lá, irmãos. Daniel 6 tem por título Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário construir sobre o seu reino 120 presidentes que se estivessem em todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais era o Daniel, aos quais estes presidentes dessem conta para que nada sofresse dano ao rei. Então o mesmo Daniel distinguiu-se destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Irmãos, repita comigo: espírito excelente. Espírito excelente. Oh, Senhor, é forte, né? É um homem diferenciado, servindo a um rei que era lá da Babilônia, e ele fazia a diferença, porque ele tinha um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Agora a gente pula lá para o versículo 9. Por esta causa, o rei Dário assinou nessa escritura um edito. 13. Então responderam e disseram diante do rei Daniel, que dos transportados de Judá não tem feito caso contra ti, ó rei, do edito que assinaste antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Daniel naquela época, irmãos, ele fazia as suas orações como sempre. Não mudou o foco dele porque o rei havia assinado este edito, que se alguém orasse para outro Deus, iria ter que pagar por um preço. Daniel foi lá, abriu a janela, orou de frente para Jerusalém, com as suas mãos erguidas, e deu graça. Deu graça naquela mesma situação, diante daquele mesmo problema, ele o fez. Irmãos, o que você tem feito hoje para agradar a Deus? A resposta fica para você mesmo. Então o rei ordenou, capítulo 14, versículo 14, que ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, quem continuamente serve, te livrará. 16
17, irmãos. E foi trazida uma pedra. Repita comigo, irmãos, uma pedra. E foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou como um anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Irmãos, às vezes a gente fica preocupado com aquela pedra que aparece no nosso caminho. Preocupado em tirar com a nossa mão aquela pedra. Olha aí. Aquela pedra não é para você mexer, é para Deus mexer. Meu Deus. Como a gente consegue fazer isso? A pregação serve primeiro para mim, irmãos, porque muitas vezes eu quero fazer tudo com a minha força, com a minha mão, eu quero bater, eu quero ir de frente, eu quero resolver o problema, e às vezes o problema não é para nós resolver, irmãos, é para Deus. Então, o problema está, você leva o problema para Deus, ora, descansa e deixa aquela pedra lá. Ele vai tirar no tempo dele, na hora dele, no momento certo ele vai mexer naquela pedra. Aleluia. Será que Daniel, como homem, ele não ficou ansioso, aflito, nervoso, mas ele sabia em quem ele cria? Esse é o principal foco, é saber em quem você está crendo, irmão. Verdade. Seu foco está sendo quem? Está sendo a pedra ou está sendo Deus? Então, no versículo 18 diz: Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Irmãos, até o ímpio faz jejum, até o ímpio fica sem dormir, fica lá a madrugada inteira por conta de um servo do Senhor. O que você tem feito para Deus? Você orou? Você jejuou? Você acordou de madrugada e entregou a sua pedra para o Senhor, aquele que cuida de tudo, aquele que é o precursor do mundo, é Ele que criou eu, é Ele que criou você. Você fez isso? Espírito de Deus. No versículo 20 diz: Louvado seja o Senhor. E chegando-se à cova, chamou por Daniel. Com voz triste, falando ao rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Irmãos, olha como é forte. O ímpio falando do Deus de Daniel. Meu Deus vivo, aquele que você continuamente serve. O Deus vivo está fazendo presente na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu coração, nos seus problemas, porque é o Deus vivo que vai resolver o problema, não é eu, não é o pastor. Não adianta você vir aqui com seus problemas na mão do pastor, porque o pastor ele pode te aconselhar, ele pode te ajudar a orar, mas é você e Deus. Lá tem um versículo na Bíblia que eu não me recordo qual é, mas diz que se você entrar no seu quarto, fechar a porta dele, a dobrar o seu joelho, orar, entregar o seu problema a Deus, ele é que tudo vê, ele está presente, ele é onipotente, onisciente. Então, irmãos, entrega esse problema, entrega essa cova que você está vivendo para Deus, porque é só Ele que pode resolver. Aleluia. Glória a Jesus. Então Daniel, lá no versículo 21, respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha, irmãos, eu não sei se é no seu serviço, eu não sei se é no seu lar, eu não sei na onde foi que te lançaram, eu não sei qual é o seu problema, só quem sabe é Deus. Mas o mesmo Deus, se você tiver uma fé que seja no mínimo do tamanho de um grão de mostarda, como diz a palavra, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Ele vai te tirar da cova. Aleluia. Graças. E lá no versículo 24, o rei ordenou e foram trazidos todos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado no fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Irmãos, esse capítulo é muito forte,
eu resumi alguns versículos e peguei os que mais que Deus tocou no meu coração para que eu falasse. É muito importante você pegar esse capítulo e ler, porque ele me ensinou a ter fé. E aqui o rei fez com que todos aqueles que estavam contra, que estavam tramando, que estavam querendo tomar o lugar de Daniel, foram lançados na cova. O Deus Todo-Poderoso permaneceu aquela noite em claro. Ou você pensa que Daniel ficou lá, nossa, ele orou, fechou os olhos, mas é claro que o medo era evidente na vida dele, mas ele teve fé para enfrentar aquele problema, para enfrentar aquela situação, e assim, entregou na mão do Senhor. E o que o rei fez após tudo isso ter acontecido, dele ter abrido a cova, tirado a pedra, e viu que o Deus de Daniel é quem resolve, é quem faz, é o que acontece. O que aconteceu? Ele lançou aquelas pessoas, não só elas, como a família, todo mundo pagou o preço. Não queria saber quem foi o rei. Ele lançou lá, e o que aconteceu, irmãos? Mal chegaram lá na cova, os leões traçaram, quebraram todos os ossos e destruiu aquelas famílias e aquelas pessoas que estavam contra Daniel. Irmãos, eu não sei se também tem pessoas que estão tentando tirar o seu lugar, se tem pessoas que estão tramando contra você, eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe de tudo, Ele vê tudo, Ele faz tudo. Então entrega, descansa, ora, jejua, faz o que você pode, o que está ao alcance das suas mãos. Porque nós somos limitados, mas Deus não é limitado. Deus, aleluia. E ali, então, naquele capítulo, no versículo 26, diz: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam e tremam perante ao Deus de Daniel. Porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanece no reino que não pode se destruir, o seu domínio até o fim. E dá glória. No versículo 27, irmãos, ele diz: Ele livra, Ele salva, Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Meu Deus. Irmão, se você estiver no Espírito, se você tiver orado, Aleluia. se você tiver e ler uma palavra dessa, se você não sair edificado, o problema não é comigo, o problema não é com Deus, o problema não é com o pastor, o problema é com você. Porque aqui é nítido como a fé faz, como a fé opera os milagres. Até o ímpio se prostrou ao Deus de Daniel. E ele, dando continuidade da fé. Irmãos, eu gosto muito de falar sobre testemunho. Aqueles do começo, vou falar mais um. Sobre essa pandemia que a gente está vivendo. Irmãos, é fato de que muitas pessoas vão morrer, isso a gente está vendo. Isso a televisão nos diz. Só que, se a gente não tiver um cuidado no que a gente está vendo, no que a gente está assistindo, no que a gente está ouvindo, é fato que isso vai acometer muito o nosso sistema emocional. E não foi diferente comigo não, irmãos. Não foi diferente comigo. Porque antes de tudo isso começar, eu já vi que eu comecei a ficar agitada. E eu cheguei para conversar com o pastor e falei: pastor, antes de o presidente suspender tudo, falar, a igreja não vai poder abrir, isso não vai poder abrir. E eu já falei pro pastor, você vai ter que fechar a igreja. Cheguei para ele e falei, com a cara e com a coragem, falei: pastor, o Senhor vai ter que fechar a igreja. Irmãos, não tinha nem decreto ainda. Mas eu tô tão ansiosa, porque assim, eu tô na área hospitalar, eu vivo isso a metade do meu dia, e isso começou a mexer com o meu sistema emocional. E aí o pastor: menina, descansa que a gente vai fazer o que tiver que ser feito, mas eu não vou fechar a igreja. Falei: Jesus, tem idosos na igreja, e agora, Jesus? Eu não vou. Pastor, então, de quarta-feira eu venho toda vez com o uniforme do serviço, eu não vou mais para a igreja de quarta, porque eu seria imprudente de estar indo com a roupa suja do serviço para a igreja, pastor.
amém, mano. Tá certo, você tá certa, você faz isso. Você veio só de domingo. E aí eu fiquei, irmãos. E a ciência, muitas vezes, ela nos confunde. Mas a gente tem que estar com foco. O foco é Cristo. O foco não é ciência, o foco não é pandemia. O foco não é nada que pode tirar a sua paz. Só que eu sou muito ansiosa. E aí, a minha imunidade foi lá no pé, irmãos. Eu falei assim, Jesus. E aí, todo dia na minha cama, eu deitava, olhava pro meu esposo e falava, Sérgio, e começava a chorar. Porque eu queria que ele falasse assim pra mim, minha amada, pode pedir as contas do seu serviço que você não vai mais trabalhar. Mas ele não fez isso, irmãos. Então, eu tinha que enfrentar. Eu tinha que enfrentar aquilo. E aí, eu chorava, Senhor, eu vou ir pra lá, eu vou voltar, e aí eu vou pegar essa doença. Irmãos, que luta, que luta. Aí eu falei assim, poxa, tenho que ir pra faculdade de manhã, tenho que ir pro trabalho, quase 12 horas da minha vida dentro de um hospital, minha família tá toda dentro de casa fazendo isolamento social e eu tô trazendo a doença pra eles. Aí o problema não era mais eu ficar doente, irmãos, era a minha família. Jesus, que prova. Irmãos, eu não quero que ninguém passe o que eu passei naquela semana. Aí fiquei na minha. Me deu uma gripe terrível. Só que eu não tive febre, não tive falta de ar. Mas eu tive todos os outros sintomas, irmão. A nossa cabeça, se a gente não tiver um foco, irmãos, uma direção, a nossa cabeça faz coisas que a ciência duvida. Por quê? Porque se você está ansioso, se você está nervoso, se você tirou o foco das coisas do Senhor, a sua imunidade vai cair e você vai estar suscetível a alguns tipos de doença. E como nós estamos nessa época dessas gripes, o inverno está chegando, então fiquei gripado. Sérgio, eu tô com o coronavírus, eu tô com o Covid. Ai, para com isso, não, você está com a gripe. Falei, não, Sérgio, eu não vou trabalhar, você não está entendendo, eu não quero trabalhar e pronto, não quero. Tô com medo. Falei pra ele, tô com medo, não vou. Fui no médico, porém eu tava com sinais e sintomas que eram muito característicos da doença. Mas, irmãos, a cabeça da gente faz qualquer coisa. Eu fui na médica, a médica não quis pôr nem a mão em mim, já me deu os 14 dias pra eu ficar em casa. Eu, ai, glória a Deus. Glória a Deus que eu vou ficar na minha casa, aí eu vou ficar bem, aí depois dos 14 dias a gente vê como que vai ser feito. Aí fiquei. Aí liguei pro pastor, mandei mensagem pro pastor e falei, pastor, eu tô muito indecisa. Eu não sei se é isso que eu quero mais pra minha vida. A gente tá vivendo num período difícil. Eu preciso de uma ajuda, de uma orientação. Eu sei que a palavra fala sobre fé, sobre coragem. Naquele momento me veio um versículo que fala que se nós se mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa fé não vale de nada, irmãos. Só que eu comecei a me lembrar de quando eu sempre sonhei em fazer o que eu faço hoje, que isso não nasceu no meu período de escola, isso não nasceu lá no colegial, que a gente vai prestar vestibular. Não, isso nasceu desde que eu me conheço. Eu sempre brinquei referente às coisas da saúde, eu sempre gostei desses brinquedos, esse era o meu foco. E eu sempre dizia que era isso que eu queria ser quando eu crescesse. E eu falei pro pastor. E aí eu falei, no meu coração eu queria que o pastor falasse assim, é isso mesmo, minha filha, não vai mais, fala com seu marido, e aí você não vai mais fazer isso. Só que não, irmãos. O pastor chegou pra mim e falou, minha filha, se você sempre teve esse desejo, se Deus te capacitou, se hoje você está no seu último ano de faculdade, pratique a sua fé. Glória a Deus. Tenha coragem, seja forte, medite a oração, jejue. Se unja, peça para o seu esposo te ungir antes de você ir trabalhar. E vai, e descansa. Irmãos, nesse meio termo, eu estava em um setor, que era o banco de sangue, fora do hospital. É um local que é, obviamente, um lugar mais limpo, não tem muito, a gente só lida com pessoas saudáveis. Eu fui transferida de um lugar limpo para um lugar contaminado. Falei, não acredito, Jesus, ainda tem mais essa. Vou ter que ir para lá para dentro, lidar com isso mesmo, diretamente. Aí eu falei assim pro Sérgio, eu vou procurar um médico e eu quero uma declaração que eu não vou
para esse lugar contaminado, que eu não posso, que eu tenho restrição. E aí fiquei, marquei o médico, irmãos, marquei o médico e fiquei. E aí eu comecei a lembrar dessa conversa com o pastor. Nessa mesma semana, o médico liga, porque ele já era idoso, ele precisava ficar afastado das suas atividades para não ter contato com os pacientes. Ele cancelou toda a agenda. Falei, Jesus, eu não estou entendendo, o que é isso? E aí o médico cancelou. Cheguei lá para trabalhar. Ah, aqui agora vai ser 12 horas. Vai ser 12 por 36. Você vai trabalhar um dia e folga outro. Para mim não dá, porque eu faço faculdade, como que eu ia conciliar essas duas coisas? Não dava. Falei, Jesus. Descansei, irmãos. Falei assim, não. Tá tudo errado. Eu tô querendo fazer tudo com as minhas mãos. Eu tô querendo tirar aquela pedra com a minha mão. Eu tô querendo fazer tudo contra a vontade de Deus. Pastor ministrou o meu coração falando que eu tinha que prosseguir. E eu não, estava procurando mais coisas para mim sair daquilo que Deus já tinha reservado para mim, irmãos. E aí eu comecei a orar. Começou as lives, a irmã Silvia pregou, falou diretamente ao meu coração. Regiane pregou diretamente ao meu coração. Eu falei assim, Senhor, eu tenho que prosseguir, eu tenho que fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque para estar na área da saúde, irmãos, não é para qualquer um, isso é fato. Você pode tentar ir lá estudar, mas em algum momento, se você não tiver o dom, se você não for capacitado, você não fica. Porque é desde você lidar tanto com a morte quanto com a vida. Então você tem que ter um emocional preparado, você tem que ter uma empatia, você tem que se colocar no lugar do outro, porque quando você vai lá no SUS, o que você muitas vezes vê é pessoas estressadas, que não te dão um acalento na hora que você precisa. Então tudo isso você tem que pensar. E aí eu falei assim, comecei a ler a palavra e comecei a orar. Orei, e aí sempre me vinha aquele versículo, que se a minha fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, eu iria superar. Glória a Deus! Tem outro versículo também que fala lá em Provérbios, que se o pastor disse para mim que se eu me mostrar frouxo no dia da minha angústia, a minha fé não vai valer de nada. Então eu falei assim, eu tenho base para me seguir, eu tenho a Bíblia, eu tenho a quem recorrer, eu tenho as orações do meu pastor, eu tenho as orações do meu esposo, as orações da família, do meu pastor. Então, o que eu tenho que fazer? Prosseguir. Irmãos, desligue a televisão nesse momento de pandemia, porque isso mexe muito com o nosso emocional. E o nosso emocional está ligado diretamente com o nosso sistema nervoso. Se o nosso sistema nervoso está abalado, irmãos, óbvio que a nossa imunidade vai cair. E se a gente ficar focado nisso, às vezes a gente nem está doente, irmãos, que eu acho que foi o que aconteceu comigo. Verdade. Eu nem fiquei doente, mas a minha cabeça estava fazendo com que eu ficasse doente. Então, irmãos, esqueça essa pandemia. Os cultos vão voltar em nome de Jesus. Aleluia. Você vai sentir no seu coração de vir ao culto, você venha, lógico que com todos os cuidados, com a máscara, tudo bonitinho, não vai ter aglomeração, não vai ter ninguém em cima de ninguém, ninguém vai beijar ninguém, mas você vai vir, você vai ter um contato mais próximo com Deus, com o pastor, porque isso é muito importante, a gente ter essa comunhão. Quando a gente chega aqui, eu tenho certeza que não é só eu, que é todos os irmãos que vêm pregar, que encontram a igreja vazia, nossa, dá uma tristeza. Por quê? Porque é mais fácil, irmãos, você ter o calor humano de você dar um glória a Deus, de você ouvir o outro irmão retribuindo um glória a Deus, mas hoje é o que nós temos, é a ferramenta que nós temos. Então nós temos que usar ela como está sendo bem usada aqui na nossa igreja. Essa live está chegando em muitos lugares do mundo, do Brasil. Então isso é importante, isso é importante. Então nós aprendemos algo no meio de toda essa pandemia. Nós aprendemos que a gente pode usar os meios de ferramentas, que o celular, ele não só serve para você ficar vendo coisas que não edificam, ele serve como uma ferramenta para o Senhor Jesus. Então, irmãos, que
que nós possamos aprender no meio da dificuldade, no meio da guerra, porque nós estamos lutando contra um inimigo invisível. E é isso que aterroriza as pessoas, que deixam as pessoas sem estrutura, que deixa as pessoas nervosas. Aí as pessoas, muitas não querem sair de casa. Irmãos, se você tomar todo o seu cuidado, evitar os horários que tem aglomeração, você pode dar uma voltinha aqui na rua, porque nós precisamos de vitamina D, porque se você não tiver vitamina D, você também está suscetível a pegar o vírus até dentro da sua casa. Porque não é difícil você entrar numa casa que ninguém está saindo na rua. É muito difícil. Sempre tem que ter um que vai lá fora comprar alguma coisa. Então, irmãos, a gente tem que cuidar de tudo. Cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso sistema emocional, tomar um pouquinho de sol, fazer uma atividade física, exercitar o nosso corpo, porque se a gente ficar parado, a gente só vai pensar no que não deve. Verdade. E assim, irmãos, eu foquei na minha fé. Eu esqueci tudo que nós estamos vivendo e fui. Lógico que eu não sou imprudente. Eu chego na minha casa tem uma área que eu reservei, ela é suja, eu retiro toda aquela roupa, eu lavo, toda vez que eu saio para ir trabalhar, eu retorno, aquela roupa vai direto para a máquina, eu lavo, deixo lá, ela não entra para dentro da sala da minha casa, para os meus quartos, para o meu toalete, ela não entra, aquela roupa fica lá naquele canto. Assim a gente faz com chinelo, assim. Mas assim, irmãos, esse negócio de você colocar na cabeça que tem que passar álcool gel em tudo, cuidado, porque você vai ficar com a cabeça fora do lugar. Você tem que ter cuidado, mas você não pode ser exagerado, porque hoje, no século que a gente vive, a gente vê muitas pessoas com problema psicológico, pessoas ansiosas demais. Eu me enquadro numa dessas. Eu não me isento de ser uma pessoa ansiosa, eu sou nervosa. Então, você tem que tentar orar, pedir para o Senhor, Senhor, tira tudo isso que não provém de Ti. Eu quero ser uma pessoa calma, tranquila, eu quero ter paz, porque se você não tiver paz, irmão, você não tem nada. É verdade. A paz, ela tem que reinar no seu coração, na sua casa, no meio dos seus familiares. Glória a Deus! E é assim que você vai dar continuidade para a gente enfrentar essa pandemia. E como será que Daniel fez para ele ser livrado nessa cova? Óbvio que foi orando. Ele creu naquele Deus que podia livrar ele, irmãos. Aleluia. Então ele creu para o Senhor e até o rei ficou temeroso naquela época, pensando que não tinha solução. Porque se a gente for olhar com os olhos humanos, irmão, não tem solução. Você está preparado para você entrar numa cova, ou numa jaula, ou numa cova que tem um monte de leão? Irmãos, vou falar a verdade, eu não. Porque eu não tenho a minha fé. Irmãos, quantos dias será que aqueles leões não comiam? E aí, Daniel não. Ele não teve resistência, ele não olhou para trás, ele só olhou para a cruz. Ele Glória só a olhou Deus. para Deus. Ele só olhou para cima, irmãos. Não adianta a nossa visão, ela é limitada. Nós olhamos até ali, mas os olhos de Deus não. Os olhos de Deus vai aonde nós não podemos estar, onde nós não podemos entrar. E é isso que a gente tem que fazer. Deus vê aonde está o perigo. Nós não. Verdade. É isso que está acontecendo. Nós estamos lidando com um perigo que nós não estamos vendo, que nós não sentimos, não sabemos quem tem esse problema, quem não está com esse vírus. Então, mas quem vê? Quem protege? Quem nos livra? O Senhor. Verdade. Então, o pastor é uma prova viva disso. Ele recebe pessoas na casa dele. Ele vai fechar a porta, o portão dele para as pessoas que vêm, vamos dizer assim, doentes, porque as pessoas que vêm procurar a igreja são pessoas que estão doentes, emocionalmente falando, às vezes tem um problema. Às vezes o pastor, eu tenho certeza, que quando a gente chega aqui com um problema, às vezes o problema é desse tamanho, irmãos. E a gente está fazendo um problema maior que a gente pode suportar. Eu acho que o pastor, quando entra na casa dele, ele dá até risada dos nossos problemas e fala assim, eu não acredito que ela não está conseguindo enfrentar esse problema.
ela enfrentou tanta coisa e esse probleminha ela não tá conseguindo enfrentar, mas às vezes a gente tá num período delicado. E é ele que tá preparado, irmãos. Então, ele ia fechar o portão, não ia receber ninguém, não, tô com medo do coronavírus. Não é isso que a gente vê, irmãos. Não é isso. Glória O a pastor, Deus. ele é um exemplo de coragem, ele é um exemplo, ele e a família dele, porque se ele tá atendendo, a família dele tá exposta. Então já pensou se a esposa dele não tivesse prudência e falasse assim, não vai receber ninguém aqui não. Enquanto não voltar aos cultos, enquanto não normalizar, não vai receber ninguém. E a gente lá sabe quando isso vai ser normalizado, irmãos, porque no meu ver, eu acho que isso só vai ser normalizado a partir de quando tiver a vacina, porque a gente vai ter uma imunização. Quando não, até essa vacina sair, nós vamos ter que ter cuidado, a gente vai ter que ter uma prudência. E a mesma coisa aqui na casa do pastor. Eu nunca deixei de vir aqui na casa do pastor, seja que for para trazer, que eu gosto muito de cozinhar, e eu sempre pergunto para ele se ele quer. Eita Os meus glória. quitutes. Aleluia. E ele nunca recusa. Se ele fosse outro e tivesse com medo, e tivesse desencorajado, não, minha irmã, já pensou? Eu trabalhei em hospital. E aí? Não, ele quis. Ele sempre A quer, gente dá eu lugar. sempre venho. E é uma bênção, irmãos, porque eu tenho os meus cuidados na minha casa. E ele sabe disso, que eu sou cautelosa, porque eu tenho a minha família a zelar também. Eu não ia fazer algo que fosse prejudicar ele, jamais. E é isso que a gente tem que fazer, irmãos. Quer vir aqui na casa do pastor? Vai vir ou trazer o seu dízimo, ou a sua oferta, ou precisa conversar, porque nesse momento, irmãos, eu percebo que as pessoas estão necessitando de conversa. Verdade. Precisa conversar, desabafar, porque quando todo mundo trabalha em casa, todo mundo sai e volta, é uma convivência. Agora, você conviver 24 horas juntos, a coisa muda. Muda o foco. Porque você já começa a ver ali, dia a dia, os defeitos, porque só aparece defeito. Qualidade nessa hora não aparece nenhuma. Então é onde começam os problemas. Então, em vez de a gente ficar focando nos problemas, vamos procurar algo para fazer. Glória a Deus. Sempre tem uma coisinha diferente para fazer. Vai lá, pega a palavra. Se não tem nada para fazer, irmãos, tem. Vai ler a Bíblia. Alguma coisa você tem para fazer. Dona de casa, principalmente. Não tem como ficar com o cara pro alto. Você sempre tem uma louça para lavar, uma roupa para lavar, um banheiro para lavar. Se não tem nada, tá tudo limpo, tá tudo ok. Na minha casa nunca tá nada ok. Mas tem a Bíblia. Glória. Tem a Bíblia, você pode tirar uns minutos para orar, você pode tirar uns minutos para você fazer um jejum. Eu não consigo fazer jejum. Não é possível, irmãos. Que você fica a noite inteira sem comer, você não dorme. Então de manhã você pega, faz ali 3 horinhas de jejum. Deus vai se agradar, porque Ele sabe que você não consegue, que você está dando o seu melhor, é o melhor que você tem. Então que você dê o seu melhor para o Senhor. Hoje nós temos que dar o melhor para quem nos dá o melhor. Glória a Deus. E é isso, irmãos, que você possa tirar as suas mãos da onde você não pode resolver. Quem resolve tudo, quem faz tudo é o Senhor. Aleluia. O seu foco hoje, a partir de hoje, irmãos, se você está com foco lá na Rede Globo, desliga. Meu Deus. Para. Lá, não sei se é certo, eu não tenho tempo para assistir, mas eu não sei se é certo, mas eu gostava quando eu tinha tempo. Tá lá passando lá, acho que não sei se está falando de Jesus, assiste essa novela, irmãos. Vai servir para alguma coisa. Agora, canal 4, canal 5, na minha casa nem entra mais esses canais, irmãos. Não entra. Ou a gente está ouvindo louvor, ou a gente assiste porque também você não vai viver 24 horas do louvor. Você quer esparecer a sua cabeça com alguma coisa, procura um filme que seja edificante, que te ajude, que te tire esse foco, que tire o seu foco. Você não pode assistir coisas que permaneçam no foco. E aí você tem aquele seu momento de distração. Lá em casa a gente gosta de assistir muitos animais. Tem um canal lá que passa muito animais, então a gente vive assistindo esses canais. E também nem assistimos muito porque o Davi ele não gosta muito de ficar muito focado em alguma coisa. Então ele sempre tá deixando a gente mais disperso. Mas irmãos, quando não tiver nada para fazer, leia a Bíblia. Porque é ela quem cura, quem salva, que te ajuda a um foco para a sua salvação. É ela que vai
é a bússola, é a sua bússola, é a sua orientação. Foi isso que eu fiz na época que eu estava angustiada, que nem tinha começado a pandemia, eu já estava no meu ápice, já estava no meu ápice. Então, o que eu fiz? O que meu pastor me orientou? Para isso que serve o nosso pastor, é para isso que serve a irmã Silvia. Se os dois estão com muita tarefa, tem o Samuel, tem a esposa do Samuel, que eles também estão preparados para te atender, para te ajudar, para te dar um conselho. E é isso, irmãos. Procura quem pode ajudar. Não fica com conversinha com a vizinha, com fulano, com Beltrano, porque eles não têm nada para te fornecer. Agora, se for uma pessoa que é conhecedora da palavra e você sabe bem quem é a procedência, procure as pessoas certas que vai te ajudar. Porque se eu tivesse procurado naquele momento que eu queria ouvir que era para mim sair do meu emprego, olha, irmãos, não teria sido edificante. Porque como que eu ia sair com as minhas mãos de um lugar que foi Deus que me colocou? Verdade. Não tem como, não tem como. Se é Ele que abre a porta, é Ele que fecha. Não adianta eu querer fazer com o meu braço. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração, agradecer pelo dia de hoje, agradecer pela nossa semana, agradecer pela nossa vida, pela nossa família. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Obrigado, eu quero te agradecer, Pai, por essa rica oportunidade, Pai, que nasceu no seu coração, Senhor, e desceu para o coração do pastor, e ele me forneceu essa oportunidade, Pai, e eu agarrei. Eu agarrei com as minhas mãos, Pai, e eu tomei para mim, Pai, esse ensinamento. Esse ensinamento veio no meu coração, eu passei, Pai, para os filhos do Senhor, Pai, pelos servos, Pai, ó Senhor, que eles possam fazer proveito, Pai, que foi ministrado, Pai, ó Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada um aí que está no seu lar, Pai, ó Senhor, orando, que está, Pai, entregando, Pai, essa pedra, de colocar essa pedra no caminho, Senhor, o Senhor é aquele que tira, é aquele que permite a pedra, mas é aquele que tira, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, pela saúde, Pai, de todos, Pai, e em nome de Jesus eu quero te agradecer por tudo, Pai. E eu vou passar a oportunidade para o pastor que vai dar uns recados, amém? Aleluia. Bendito seja. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Santo Deus. Amém, irmãos. Quero agradecer aos irmãos que estão aí na sua sala, na sua casa, aí quem trabalha até no seu trabalho. Agradecer pela vida de Diaconisa Bruna, que está aqui com o seu esposo, o presbítero Sérgio. Estamos aqui presenciando e ouvindo e participando de um culto tão espiritual, né, tão instrutivo, tão edificante, porque tem cultos que são eloquentes, né? Tem cultos que são didáticos, tem cultos que são teológicos, tem cultos que são de ensinamentos, mas tem cultos que são edificantes. É verdade. Eles falam naturalmente com os nossos corações, e nem sempre nós queremos ouvir aquilo, mas aquilo que estamos falando é aquilo que estamos ouvindo é o que estamos precisando. E eu me lembro que ela estava muito ansiosa, a Diaconisa muito ansiosa, que ela é da área da saúde há muitos anos, ela e sua mãe, toda a sua família é da área da saúde, então ela estava muito ansiosa e muito acelerada, e ela me procurou, ela falou, pastor, eu vou ficar em casa e tal. Então eu falei, filha, qual foi o juramento que você fez quando você determinou no seu coração que você queria ir para a área da saúde? Ou você foi porque a sua mãe foi? Ela falou, não, pastor, porque eu gosto. Ela falou, eu fiz um juramento assim. Falei, filha, e agora você vai quebrar tudo isso? Você é uma serva do Senhor, você é uma mulher de Deus, uma mulher que tem coragem para tantas coisas. E ainda fiz uma alusão, eu falei, uma mulher que passou por 2 partos, porque uma mulher que passa por um parto já é uma vitoriosa, né? Imagina passar por 2. Passou por 2 partos e já tem experiência para sobreviver a tudo isso. Isso é coisa pequena que vai passar, minha filha. Claro que não é uma coisa que vai também, aliás, pode ser subestimado por nós. É algo que não pode ser subestimado. Que a pandemia está matando muita gente. Isso não é uma coisa que pode se desdenhar ou tratar com desprezo. Não. Como disse ela aqui, tem que ter todos os cuidados técnicos, médicos, científicos, mas nós que professamos uma fé, temos que ter mais cuidado, não tropeçar na fé, não escorregar na fé para não entristecer a Deus.
E quanto à palavra que ela trouxe sobre Daniel na cova dos leões, tem alguém no nosso país que está dentro da cova dos leões. E quem quer tomar o lugar dele não falta aí, né? Então não precisa a gente ir muito longe. Tem alguém no nosso país que está na cova dos leões. E o que tem de gente querendo tomar o lugar dele não está no programa, né? Agora, essas pessoas que estão querendo tomar o lugar dele, precisa ver se não estão nas condições de que ela pregou aqui, que depois vão se jogar no lugar de Daniel na cova. Hein? Tem que tomar todo esse cuidado. Amém? E você que ora e que tem a sua vida pautada pela fé, não se esqueça que tudo que foi falado aqui pela diaconisa Bruna foi falado com propriedade. Ela sabe do que está falando, porque ela milita na área da saúde, ela sabe o que está dizendo. E outra coisa, enfatizou muito a fé e a palavra, o que é fundamental para um conhecimento bíblico. Para algumas pessoas, os poliglotas da fé, os estruturados na fé, os estruturados na Bíblia e os didaticamente estruturados, eles acham sempre alguma falha. Mas eu vou ser muito franco com vocês. Foi uma palavra edificante, tranquila, pacífica, serena e esclarecedora. Que é o que o Evangelho faz. O Evangelho não tem mirabolância. O Evangelho não tem inventas, como diz minha esposa, inventança. O Evangelho não tem mirabolância, o Evangelho não tem inventança. O Evangelho, ele é para aquele que quer se deliciar na presença do Senhor, através da sua palavra. Não vai focar no pregador, não vai focar na dicção do pregador ou da pregadora, não vai focar no dialeto do pregador, ele vai focar naquilo que o Espírito Santo está colocando na boca do pregador. E hoje foi o que aconteceu. O Espírito do Senhor colocou algo profundo na boca da irmã Bruna e ela pregou com muita propriedade e com muita unção. Amém? Que Deus abençoe o ministério dela, seu esposo também. E todos que estão aqui, a minha nora, o pastor Samuel, que é o nosso filho, minha esposa que está aqui, todas as lives estamos aqui. Para nós é um culto normal, para nós o culto continua sendo normal. E vocês viram que ela citou aí que a nossa casa está aberta, desde que começou essa pandemia, ela nunca foi fechada, irmãos. Sempre teve gente, ela falou com muita certeza isso, sempre teve gente para receber oração. E quem nos guarda é o Senhor. Quem guarda a minha família, meus filhos e a minha casa é o Senhor. Eu prego um Deus que é fiel, que é poderoso e que me cobre com o sangue do Filho dele. Aí alguém bate na porta e não vou receber que eu estou com medo do coronavírus. Que contrassenso é esse, irmãos? Está igual o povo aí que está orando pelo presidente da República e aí por causa de uma contrariedade ou outra, vai bater panela e esquece do que orou. Então, o que eu falei para o Senhor? Não, Senhor, eu não quero isso não. Eu sou servo do Senhor na saúde, na doença, na alegria, em todo momento. Se Deus me levantou para isso, cá estamos. A minha casa é ungida pelo Senhor. O sangue de Jesus cobre a minha casa. Mas as pessoas têm necessidade. E necessidade não tem hora, nem dia e nem momento. A Bruna estava pregando aqui e alguém já me ligou desesperado aí, né? Sim. Até me ligou desesperada, que está num desespero só, que não conseguiu dormir, mas que não vê na hora da live, mas se podia vir logo que acabasse a live. Falei, claro, pode vir, irmão, para receber oração. Agora eu vou deixar essa pessoa não vir, por causa de medo de coronavírus. Mete uma máscara na cara, porque é o que a Organização da Saúde manda, né? Mete uma máscara na cara aí, porque uma máscara também acho que é escravidão, máscara não é coisa normal. Para mim eu acho que máscara é escravidão, perde a respiração, vamos ter, nascer para ser livre. Mas agora tem que usar a máscara, a gente vai obedecer. Põe uma máscara no rosto aí e ora pela pessoa e tudo bem. Amém? E Deus é glorificado e a vida que segue. Amém, irmãos? O que não pode é fechar as portas para a necessidade, porque a igreja, como falou a irmã Bruna, é o pronto-socorro. É o pronto-socorro do doente sintomático, vocês estão muito ouvindo essa palavra aí, do doente sintomático, do doente da alma, do doente do espírito, do doente do coração e até, quem sabe, da carne. Então, irmãos, estamos aqui para isso. A igreja é isso aí. Ela foi levantada na terra para fazer o contraponto da sociedade. A sociedade que vive no pecado. Amém? Então você vai mais uma vez a essência e a unção do Senhor através de uma palavra. E a palavra hoje veio de encontro a isso, né, pastor Samuel? Verdade. Sobre a pandemia, que ela deu aí o testemunho dela sobre a pandemia, do que aconteceu na cabeça dela, do que a pandemia causou no coração dela e aonde a pandemia estava levando ela.
Agora, e se ela não tem um esposo estruturado na fé? E se ela não tem alguém que ela vai procurar e é estruturado também? E dá um conselho para ela não prático, não espiritual. Ela sucumbe. Simplesmente ela sucumbe. Porque ela ia fazer uma besteira, pedir a conta no hospital, ia sair e depois, onde arrumar serviço numa situação como essa, presbítero Sérgio? Fica difícil. Então, é preciso você também ter esse senso de discernimento. Alguém vem te procurar, Senhor, coloca a palavra na minha boca, para eu não falar aquilo que a pessoa quer ouvir, mas aquilo que o Senhor colocar na minha boca. No momento não era aquilo que ela queria ouvir, vocês ouviram muito bem, mas era aquilo que ela precisava ouvir. E o Senhor encorajou ela, muito pelo contrário. Ela saiu daqui encorajada. Quando chegou na casa dela, tem a notícia de que um médico tinha falecido, né? Aí a coragem falou assim: quando eu estou começando a me encorajar, acontece isso. Logo que chegou na casa dela, é um médico, um amigo de uma amiga nossa também. Irmão, tinha falecido do coronavírus. Ela falou: olha, pastor, quando eu falei, agora você tem que mesmo mostrar a sua coragem e mostrar a tua fé. Ele morreu, mas você tem vida e vida com a abundância do Senhor. Vai em frente, moça. Aí ela: poxa, eu pensei. Não tem que pensar, você tem que fazer o que Deus falou com você e tem que simplesmente cumprir com o seu juramento. Amém? Porque tem gente precisando de você. Vai, minha filha, vai nessa sua força. E ela foi, graças a Deus, está aí, né? Então, nós vamos agora agradecer ao Senhor pela vida de cada um. Você que está com a sua oferta aí na sua casa, você que está com o seu dízimo. Nós vamos orar e encerrar e agradecer a Deus pela sua vida. Estou esperando as pessoas chegarem, mas estou acabando a live aqui, vão chegar já. Então, quero agradecer a Deus pela tua vida, por você ter prestado o seu ouvido para estar aí dedicando o seu tempo a se interessar cada dia mais por ouvir a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a irmã Diaconisa Bruno, que Deus aumente mais a unção sobre a vida dela, como seu esposo também esteve pregando uma palavra muito estruturada e abençoada aqui recentemente numa live como essa. Semana que vem, domingo, teremos a live ainda, né, pastor Samuel? Sim. Teremos a live com... Domingo. Ainda temos, o pastor Samuel está decidindo quem faz essa escada da live. E nós estaremos na quarta-feira também, né? Com o diácono William aqui trazendo uma palavra nessa live. Temos live até o dia 31. E quem sabe Deus, sem a presença dos irmãos, até o dia 31. Depois, querendo Deus, presencialmente já, com 30% da igreja, não vamos pegar todo mundo não, 30% da igreja, mas também continuando com as lives, né? Aqui na igreja. Amém? Que Deus abençoe seu domingo, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa e que Deus abençoe toda a sua estrutura e o seu trabalho. Amém? Vamos orar agora. Pai, obrigado por tudo o que aconteceu nesta manhã. Foi uma manhã de edificação, uma manhã de aprendizado, uma manhã, Senhor, de estrutura. Senhor, além do lado espiritual, podemos extrair da vida da tua filha o dia a dia dela na área da saúde, porque ela está lá, Senhor, mas estamos aqui. E ela fala com propriedade daquilo que está vivendo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado ela, guardado seu esposo, seus 2 filhos, Senhor, e também os demais filhos do teu servo, que o Senhor tem guardado na proteção do teu Espírito Santo. E nós queremos, Pai, te pedir que continue abençoando, continue derramando do teu poder e da tua unção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre as tuas ovelhas, sobre as famílias, sobre as casas e sobre, Pai, todos aqueles que dependem e descendem de ti. Senhor, coloca os teus anjos para trabalhar a favor daqueles que temem ao teu nome. E livra do mal, livra, Senhor, da interdição de Satanás. Não deixa o diabo envergonhar quem quer que seja, Pai, principalmente os remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Senhor, afasta Satanás, livra, Pai, do laço do passarinheiro. Põe nas tuas mãos, dê-nos uma semana produtiva, abençoada e rica na tua presença. Cobre cada um com teu sangue, Senhor Jesus. Nos imuniza das artimanhas do inimigo. Senhor, faça a obra, cura de toda a enfermidade, repreende todo espírito de enfermidade, Pai, do meio do teu povo, do meio, Pai, Senhor, das famílias. Senhor, que a igreja seja um pronto-socorro, mas um pronto-socorro de cura para todas as enfermidades, e que todo espírito de enfermidade, toda enfermidade, seja ela de qualquer origem, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que há no sangue dele derramado na cruz, sem enfermidade, nós te repreendemos agora, em nome de Jesus, e o nome do Senhor Jesus seja sempre eternamente glorificado em nossos lábios. Senhor, toma
toma, Senhor, aqueles dizimistas, aqueles ofertantes, aqueles, Pai, que têm votos com a tua casa e que já receberam a bênção. Toca, Pai, profundamente, Senhor, e aqueles que estão buscando no Senhor um alto refúgio, uma porta de emprego. Senhor, visita este homem e esta mulher que não tem o que pôr na sua mesa, seu pão vivo, Senhor, na hora da necessidade. E repreende, Pai, tudo aquilo que não provém de ti. Senhor, repreende todo o espírito da miséria nos lares. Senhor, põe as tuas mãos e opera, Pai, no trabalho de cada um. Toma os patrões, toma, Pai, Senhor, os funcionários, toma todos aqueles, Senhor, que precisam do seu trabalho e aqueles que precisam do trabalhador. Guarda eles, Pai, dá solução, dá condições, Senhor, para manter os seus funcionários, repreendendo todo e qualquer tipo, Senhor, de intromissão e de envolvimento, Senhor, do inimigo. Meu Deus, nós abençoamos a vida de cada dizimista, cada ofertante e aquele, Pai, que dizima e na tua casa, e aquele que oferta na tua casa, seja abençoada a sua família e toda a sua casa, Pai, seja enriquecida pelo poder do teu Espírito Santo, e todo espírito devorador seja banido da casa, Pai, daquele que oferta e dizima. E agora, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos a cada vida e esta semana, para que a tua palavra, como foi pregada hoje aqui pela manhã, se cumpra para a tua glória, e que a graça do Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre esta casa, sobre esta igreja, sobre todas as igrejas, não só hoje, mas por todo sempre. Amém e amém, e graças a Deus. Glória a Deus.